Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. Estou aqui com a Bíblia e nós vamos então começar. Eu me recordo que nós falamos no último vídeo sobre uma estrela que caiu dos céus, abriu o poço do abismo e desse poço do abismo saiu então uma fumaça que obscureceu o sol e o ar. E nós falamos sobre o obscurecimento, na verdade, das consciências. Falamos então que o ser humano teve um obscurecimento a partir dessa presença maligna, dessa fumaça que acabou escurecendo o sol e o ar. É muito interessante porque nesse capítulo 9 do Apocalipse mostra para nós também que esses gafanhotos, lá no verso 4, eles receberam uma ordem, e esta ordem é para não causar dano a erva nenhuma, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. E é muito interessante nós olharmos também para esta palavra de Deus, no verso 5, e diz que não era para matar. Os gafanhotos não deviam matar os homens, mas provocar tormentos, está escrito no verso 5. E eu queria justamente falar um pouquinho sobre essa questão do tormento espiritual. Na verdade, só sabe o que é um tormento espiritual aquela pessoa que já viveu um tormento espiritual. Quero compartilhar com você um pouco da minha história e de uma forma muito resumida quero colocar para você. Eu me lembro que eu vivi muito tempo afastado de Deus, afastado do Evangelho, da graça e da misericórdia do Deus eterno. E eu me lembro que nesse período, determinadas coisas, eu poderia dizer assim, determinados fenômenos passaram então a acontecer na minha vida. Recordo-me que eu passava noites e noites sem dormir. Eu me lembro também que nesse período, eu me recordo que eu sentia como que seres andando sobre a minha pele. Eu percebia que movia os pelos do meu corpo, mas eu não via aquilo que caminhava sobre a minha pele de forma na parte externa, aqui então na pele mesmo. Eu me recordo também que eu ia dormia num quarto escuro, sozinho. Eu me recordo que aí seres começaram a caminhar em cima do meu colchão. E eu via o colchão abaixando, né? E eu sentia e eu via, e no entanto não via na verdade quem é que caminhava em cima do meu colchão. Me recordo também que naquele mesmo período, eu sentia como que insetos nos meus ouvidos, aqui, de um lado, do outro. E muitas vezes eu andava na rua durante o dia assim, fazia assim com a mão, e a cartilagem então da minha orelha ficava doendo, e às vezes a orelha ficava vermelha, pelo incômodo que aquilo estava causando. Também me recordo que havia em mim um desejo muito profundo de morte. Os tormentos eram tão grandes que haviam sentimentos, vontades de morrer. E é interessante porque no verso 6 desse capítulo de Apocalipse, diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e terão desejo de morrer, mas não acharão, a morte fugirá deles. Eu tinha um desejo profundo pela morte. Eu queria morrer,
porque me lembrando da frase de Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, quando a morte é a coisa mais terrível para o ser humano, ele quer viver. Mas quando a vida é pior do que a morte, esse ser humano quer morrer. Então, para exemplificar a minha história, é como se a vida para mim fosse pior do que a morte. E eu estava então, na verdade, com desejo de morte, porque a vida era muito difícil e muito cruel para mim. Eu me lembro que eu falei com algumas pessoas sobre o meu problema, líderes, pastores, obreiros, mas eles não sabiam como me ajudar. Na verdade, eu me recordo que faziam apenas uma oração por mim e me deixavam. Mas Deus fez uma obra em minha vida. As ações desses poderes malignos que me atormentavam eram, na verdade, resultado de consagrações espirituais que haviam na minha vida. Pois a minha família, ao mesmo tempo que eles iam na igreja romana, eles iam, na verdade, aos lugares de invocação dos espíritos. A idolatria na minha família foi o caminho para chegar à invocação dos espíritos malignos. Então, olha só, a idolatria é um problema, e foi o próprio Senhor Jesus que ele mostrou que o meu problema se iniciava com a idolatria. Sabe, queridos, eu queria dizer uma coisa mais para você. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz lava os nossos pecados quando nós nos arrependemos e nós confessamos. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo também nos liberta das opressões, das possessões, das investidas e dos tormentos espirituais, que foi, na verdade, aquilo que eu sofri, opressões e tormentos. Eu gostaria de dizer a você que também sofre, ou que tem alguém sofrendo, há solução através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus começou a mostrar, pelo seu Espírito Santo, as coisas que aconteceram comigo durante a gestação no ventre de minha mãe e depois também do meu nascimento nos meus primeiros anos de vida. Foram centenas de rituais, de consagrações, de entregas aos poderes malignos. Mas, verdadeiramente, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz. E ele mostrou a verdade da minha vida, os rituais que aconteceram em mim. E a partir daí apliquei o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a verdade que diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E hoje eu posso caminhar livre. Hoje eu posso então viver com alegria, sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu gostaria que você então colocasse a sua vida diante do Todo-Poderoso, caminhasse com Jesus e buscasse fazer a vontade dele. Creia nele, abandone os seus pecados, procure então congregar e servir ao Senhor de todo o seu coração. Queria deixar o meu abraço a você que está chegando então ao nosso canal e gostaria de pedir a você: se inscreva no nosso canal, divulgue nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a levar essa palavra maravilhosa da libertação, da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Um abraço, que Deus os abençoe.